A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube. Ontem era a conversão de São Paulo. Ele se tornou apóstolo, missionário do mundo pagão. E hoje nós celebramos 2 discípulos de Paulo, São Tito e São Timóteo. Eles eram colaboradores fiéis, missionários, exercendo esse trabalho na igreja de Tessalônica, de Macedônia, de Corinto e de Creta, onde justamente se iniciou o ministério da igreja. Foram bispos e eles também receberam de Paulo as cartas. Paulo escrevia, porque Paulo fundava as comunidades e deixava os representantes lá, e depois Paulo mandava as cartas para continuar o seu trabalho. Olha, essa experiência foi muito interessante. Eu também tive. Quando eu me ordenei padre, eu fui para o interior, a região de Salineira, Macau, Pendências, Alto Rodrigues e Panguaçu, aquela região acolá, Guamaré, Galinhos, e fazer esse trabalho através de jipe, né? E também de barco. Quando a gente ia para Galinhos, tinha que atravessar, com os pescadores ajudando. Pois bem, depois eu fui transferido aqui para Natal e tinha deixado lá já as comunidades animadas com os seus líderes, as pastorais. E o que é que eu fiz? Como não tinha padre para me substituir lá no interior, eu escrevia as cartas dizendo como era que devia ser as reuniões de batismo, de preparação para a primeira Eucaristia, com os missionários, com as comunidades. Nunca que me tocasse que era justamente isso aqui que a gente está vendo agora, né? E no Novo Testamento, que nós lemos, tem as cartas pastorais, 3 cartas pastorais de São Paulo, onde ele dava aí o seu testemunho de apóstolo, e aqueles 2, Tito e Timóteo, recebiam as cartas e anunciava e vivia tudo aquilo que era dito, bendizendo a Deus, para que a fé continuasse firme. É isso que a gente tem que despertar
nas comunidades com a nossa evangelização. É a fidelidade ao Evangelho. E nosso arcebispo que chegou aqui, o Dom João, aí perguntaram a ele na entrevista dos jornalistas qual era a posição dele, onde ele se colocava no mundo da política, de um lado ou de outro, e ele disse que o compromisso dele era com a evangelização, era com o Evangelho de Jesus, ser fiel, não é, a essa palavra que deve ajudar a trazer a paz para a comunidade, a misericórdia e principalmente a mudança de vida. Por isso que os pregadores, os evangelizadores não podem ter partido. Um padre não pode se candidatar. Está no Código de Direito Canônico, a gente sabe que eles se candidatam, mas eles têm que se renunciar ao seu ministério de sacerdotal. Vai se tornar um leigo qualquer, porque essa missão é do leigo. O cristão leigo, ele tem que se comprometer com a escuta da palavra, com o testemunho da caridade e também com a coerência de vida e assumindo os trabalhos que são próprios do exercício da cidadania para o bem comum. Isso aí tem que ser bem claro. E por isso que a gente também não só faz a missão, mas também a gente ajuda, o Evangelho ajuda a dialogar com as diversas posições, às vezes antagônicas, mas que a gente tem que fazer com que o Evangelho influencie essas realidades, através do diálogo com o Evangelho. E isso serve para todos os ambientes das cidades. Agora mesmo a gente este ano já vai ter campanha, né, para os candidatos a vereadores e a prefeitos. Pois bem, então olha aqui uma palavra interessante, né? A gente sabe que o político é um dom de Deus. A política, já dizem os padres, né, da igreja, que é a arte nobre de se viver a caridade. Olha que coisa bonita está sendo dita para quem exerce a política, né, no seu sentido pleno, de exercício de fidelidade a Deus, a justiça, a unidade, né, a responsabilidade de ser bem um bom administrador, que saiba usar os recursos, que não é do bolso de ninguém, mas de todo o povo que contribui. Agora mesmo a gente viu aqui no Evangelho que Jesus disse: o trabalhador é digno do seu salário. Pois bem, eu vi a notícia que quem ganha 2 salários vai ter que pagar imposto. Então só aí já vai ser tirado uma grande parte do mais de R$300 é tirado, né? Parece que fica 1.200 um salário quando você ganha 2. Então fica R$2.400, porque era para ganhar mais, mas vai pagar imposto. Então, pois bem, são essas coisas assim que a gente tem que discutir. E o Evangelho ajuda a fazer com que nós sejamos pessoas coerentes, né? Procuremos ajudar o próximo, principalmente aquele menor da comunidade. Pois bem, o Evangelho de ontem era enviando os 12, o número 12 significa as 12 colunas da igreja, que somos nós todos, os 12 apóstolos, e o número 72 significa que o Evangelho deve ir a todo lugar, né? Na época eram 72 nações conhecidas, então o Evangelho é espalhado pelo mundo inteiro. Com essa ideia e com essa compreensão, rezemos aos discípulos de Paulo a oração do dia, que diz assim: ó Deus, que ornastes os santos Timóteo e Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos por sua intercessão viver neste mundo com justiça e piedade, para merecermos chegar à pátria celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.